Biaja, responsável pelo Comitê de Cultura, envolvesse a estrutura do comitê na campanha dela, a vereadora. Então, vão cantar uma música lá pro pessoal que perdeu a vida, ou que perdeu tudo, para ver se eles pensam da mesma maneira que Vossas Excelências. Senhora Presidente, Ministra Margarete, demais colegas, importante salientar que a cultura, a saúde, a segurança, não são pautas que têm ideologia. Então nós sabemos que a cultura é essencial para o sentido da vida, forma identidade, fortalece valores. No meu caso, deputado Diego, nós temos lá o Centro de Tradições Gaúchas, respeitamos as culturas do norte, a sul, leste, oeste. Mas eu queria fazer uma introdução, ministra, até porque a senhora faz parte de um governo, que se trata das prioridades. Só para ter uma ideia, a senhora citou o meu estado mais de uma vez, Rio Grande do Sul. Eu fico imaginando eu chegar para um gaúcho das enchentes e das estiagens que perderam tudo. Carro, casa, trabalho, perderam vidas, e eu oferecer para ele ver um filme ou escutar uma música. Eu queria verificar se a prioridade deste governo em dar 15 bilhões para a cultura e tirar 6 bilhões dos idosos, que ontem o ministro Lupe, nesta sabatina, não conseguiu responder. Mas eu quero falar para quem iniciou uma vaia que 15 bilhões se constrói 500 hospitais, 3 mil unidades de pronto atendimento, 150 mil casas. Então, eu gostaria que fossem lá vaiar o seu João e a dona Maria, que perderam tudo. Alguns perderam a própria vida. Antes de peça teatral, a gente precisa de alimento, antes de cinema, de casa, antes de filme, emprego, antes de mostrar aqui uma palestra, eu acho que a gente poderia ter prioridade nos gastos. Só isso. Então, antes de falar, é contra, é a favor, fiquem sabendo que a cultura é muito importante, mas dentro da vida temos prioridade. Então, vão cantar uma música lá pro pessoal que perdeu a vida, ou que perdeu tudo, para ver se eles pensam da mesma maneira que Vossas Excelências. E como a nossa pauta também não são só flores, eu queria já começar falando que, no que se refere exclusivamente ao incentivo fiscal da Rouanet, o estoque de prestações de contas pendentes da análise elevou-se de 17 bilhões para quase 20 bilhões, de 22 a 23. Mais de 300% de aumento do antigo governo. Mas não foi só o gasto, foi o problema da prestação de contas junto ao Ministério Público. Isso é ruim. Eu vi que a ministra citou ali órgãos paraestatais, né, que são perfumados no Programa Nacional de Comitê de Escultura, mas ela citou alguns e esqueceu o Comitê da Amazonas. Por que será que esqueceu? Porque lá está aparelhado com uma integrante do PT? Então, eu vou ter, inclusive vou deixar respeitosamente duas questões para a ministra, para ela ler as perguntas, perguntar para a sua assessoria, até porque já antecipo que nós teremos mais convites, quiçá convocações, porque temos assuntos muito importantes que estão sendo investigados pelo Tribunal de Contas da União, relacionados ao emprego do dinheiro público, nosso dinheiro, dos nossos impostos, em organizações estrangeiras, a famosa OEI espanhola, em contratações sem licitação,
Vou repetir. Em contratações sem licitação, mas que a gente vai com muita responsabilidade aguardar o momento mais oportuno. Eu queria, ministra, primeiro falar não da ilegalidade, mas da imoralidade da senhora aceitar fazer shows, mesmo tendo que solicitar para o Comitê de Ética. E eu fico imaginando, né? O Ministério da Cultura repassa recurso federal para uma prefeitura que contrata a ministra. Isso é ilegal? Bom, o Comitê de Ética, que é presidido por um ex-advogado do PT, mudou o que antes era proibido. Não, agora pode. Mas, gente, vamos lá. Pessoal do governo, isso é moral? Será que não tem o ônus de ser ministro? Mas vai lá, repassa o dinheiro para uma prefeitura que vai me contratar para cantar? Sério isso? Não, mas não é ilegal. Mas é totalmente imoral. Totalmente imoral. Nós temos centenas, milhares de artistas. Mas a ministra da Cultura foi cantar em cidades que o Ministério da Cultura repassou recurso. Imoral. Temos também a situação dos órgãos paraestatais. Olha que bonito esse termo. No Programa Nacional de Comitês de Cultura. E não é o deputado de oposição, não sou oposição à cultura. É o Estadão. Estadão, tá? Estadão. No dia 4 de novembro de 2024. Governo criou filiais do Ministério da Cultura e deu petistas para a defesa da democracia. Vamos ler um pouquinho. O governo mantém uma estrutura de filiais nos estados do Ministério da Cultura e entregou os cargos a pessoas aliadas a partidos políticos, especialmente militantes do PT. Mais uma vez, estou lendo o que está escrito no Estadão. Os escritórios criados no início do ano passado, no caso 2024, isso é 23, têm por atribuição influenciar a escolha das ONGs que formam os comitês de cultura dos estados. Esses comitês fazem parte de uma política nacional que em 2 anos vai repassar quase 60 milhões. Gente, eu fico imaginando, nós temos aqui, não vou citar, por respeito, parlamentares do Rio Grande do Sul. O que dá para comprar com 60 milhões? Quantos tratores? Quantos hospitais? Quantas UPAs? Como é que eu vou chegar lá para uma família que perdeu tudo e falar que está sendo criado ONG para movimentar a peça teatral? Prioridades, meus senhores. É só isso que eu peço. E tem ainda, além disso, no Estadão ainda, no dia 10 de março de 2025, secretária nacional do PT diz que Cultura deu aval ao uso de programa de 58 milhões em campanhas. Secretária nacional do PT diz que Cultura deu aval ao uso de programa de 58 milhões em campanhas. Vem cá, alguém da esquerda vai me dizer que isso aí é legal? Algum deputado vai me dizer que é possível isso? E detalhe, foi uma secretária do PT que falou isso. Comitês de cultura criados pela ministra da Cultura Margarete Menezes foram usados para eleger aliados em 2024, com o aval da cúpula da pasta, e que quem foi para a frente da prisão precisa ser atendido diferenciado na hora da parte boa. Anne Moura, secretária nacional de mulheres do PT, exigiu que Marcos Rodrigues, ex-presidente da ONG IAJA, responsável pelo Comitê de Cultura, envolvesse a estrutura do comitê na campanha dela, a vereadora. Espero que respondam esta questão. Precisa repetir? Não, né? Então tá bom. Valeu demais, galera, por acompanhar até aqui. Vocês são a força que mantém esse canal de pé, firme e sem rabo preso com ninguém. E ó, se você curte esse conteúdo sem censura, com coragem e ironia na dose certa, que tal virar membro do canal? O valor é simbólico, dá pra pagar com o troco do pão, mas faz uma baita diferença pra gente continuar batendo de frente com esse sistema podre.
Bora juntos nessa missão? Clica aí em Seja Membro e vem fazer parte da resistência que incomoda os amantes do 9 dedos.